Está começando mais um Papo Leve com Eleven, um programa que fala sobre empreendedorismo e seus desafios. Hoje eu recebo aqui o Dr. Jarbas Martins Barbosa de Barros. Muito obrigado pela presença de você e vamos falar sobre direito, empreendedorismo e os desafios que o mercado empresarial tem trazido. Dr. Jarbas, muito obrigado por sua presença. Sou eu quem agradeço. Obrigado por estar aqui. E antes de mais nada, gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional, que além do direito, envolve também a área acadêmica e um pouco de empreendedorismo. Vamos lá. Vamos lá. Cláudio, primeiro, então, para mim também é um grande prazer estar aqui em sua companhia. Já não é a primeira vez que nos encontramos, você é sempre um grande companheiro, um profissional que eu admiro muito. E eu fico muito feliz de estar podendo fazer esse trabalho com você e trazendo a contribuição que for possível, né, para quem quer que esteja nos assistindo, né? Então, muito obrigado pela oportunidade e eu estou à disposição para, naquilo que tiver ao meu alcance, contribuir aí para o programa, para o podcast. Legal, eu que agradeço muito. Então, assim, se eu fosse ler aqui o seu currículo, tem bastante coisa, sócio fundador do escritório BNBB, Sim. Sociedade de Advogados e toda a trajetória profissional que você teve. Então, conta um pouco como foi essa jornada sua no direito. Sim. E até a fundação do seu escritório e que traz aí para a sociedade, para o mercado empresarial, muita coisa boa. E acho que já teve muita história boa lá, né? Tem um escritório de 36 anos, né? É um escritório que teve início, né, e foi fundado por mim, pelo Dr. Gentil, e na época havia 2 outros sócios que logo no princípio nos deixaram, né, foram excelentes profissionais que começaram aquele desafio conosco, mas o escritório, na verdade, ele teve origem com base num modelo que havia na época e que foi realmente a nossa inspiração. Eu conheci o Dr. Gentil Borges Neto, né, que é o Borges Neto da relação, eu sou o Barbosa de Barros. Eu conheci o Dr. Gentil na Dedini, que era um grande grupo, e é ainda um grande grupo. E ela, lá em 1989, ela tinha um departamento jurídico que era uma referência, né, não só na cidade, mas uma referência regional, né, muito reconhecido. E nessa empresa, esse departamento jurídico, que era normalmente na época era concentrado dentro das próprias empresas, havia lá áreas tributária, contratual, trabalhista, o contencioso civil, né? E, claro, quando você fala em direito civil, e eu aqui vou defender a minha cadeira, né? Você fala do principal direito, os demais são adjacências. Isso eu faço só para provocar o pessoal da trabalhista lá do meu escritório, que é muito bacana. Mas, então a gente fazia, né, que me perdoem os demais aí, criminalistas, profissionais todos que eu respeito, isso foi só uma brincadeira que a gente costuma fazer para defender aí o direito civil, né? Mas o que acontecia, então, é que as empresas internalizavam os seus departamentos jurídicos e nós fazíamos parte daquilo, né? Eu, um aprendiz, eu era ali, eu fazia estágio, eu tinha 20 e tantos anos, solteiro, enfim. E lá tive a oportunidade de conhecer grandes nomes, né? Dr. Olênio Francisco Sacconi, já falecido, não está entre nós mais, mas era o gerente do departamento jurídico, que além de ter sido um grande professor, e aliás foi professor de direito tributário na universidade, era um professor também da matéria de direito ali dentro do departamento jurídico, das relações da vida e da vida em geral, né? E lá eu conheci o Gentil. E lá, neste departamento, eu conheci o meu sócio, que veio a fundar o escritório comigo, né? E estreitamos muito a relação. E chegou num determinado momento que, por diversas razões, eu não vou me estender muito, senão o tempo que nós temos para conversar vai se esgotar na história, né? Nós resolvemos, então, abrir o nosso próprio escritório e tivemos a bênção, né, de ser, na oportunidade, contratados para prestar serviço externo pela Dedini S.A. Siderúrgica,
né, que hoje é a ArcelorMittal. Né? Então, a Dedini S.A. Siderúrgica depois veio a ser comprada pela Belgo Mineira, depois pela Arcelor e depois pelo Grupo Mittal. E hoje é a potência que é, sempre foi uma grande empresa. E o que nos deixa muito felizes é que ela praticamente foi o nosso primeiro grande cartão de visita e até hoje o escritório continua assessorando a ArcelorMittal, não obstante ela tenha sido vendida para os mineiros, para os belgas, para os franceses depois e aí para os indianos, né? Basicamente, então, o escritório, quando nós o inauguramos, fazíamos tudo, né? Porque o escritório de advocacia iniciando, tínhamos esse grande cartão de visita, mas nós fazíamos absolutamente tudo. Era assim que funcionavam os escritórios de advocacia do interior. E a própria demanda que chegou para nós, ela acabou trazendo a especialidade de direito empresarial. Aliás, são acidentes da vida que você não consegue ter uma explicação lógica se você não atribuir ao plano espiritual, a Deus ou a qualquer coisa que venha desse plano. E eu digo isso porque, após, né, essa inauguração, a vinda dessa grande cliente, outros tantos advogados de renome na cidade na época nos ajudaram muito. O doutor Joélio Ferreira de Moura, que eu nunca deixo de citar, que também me concedeu a oportunidade de um estágio. Tanto ele como o doutor Olênio foram meus padrinhos de casamento. Tamanha admiração e consideração que tenho por ambos, que lamentavelmente não estão mais entre nós. Mas, enfim, foram caras muito importantes que, depois da gente já ter saído para inaugurar o próprio escritório, nos enviaram clientes, nos fizeram indicações, sem medo de concorrência, até porque não tinha que se falar mesmo em concorrência com esses nomes, né? E nós, então, começamos a progredir naturalmente na carreira, as empresas começaram a nos procurar. Como já havia essa tendência de um viés de formação, que era o atendimento de empresas, nós fomos organizando o escritório à imagem e semelhança daquilo que nós havíamos vivenciado no Grupo Dedini, né? E, portanto, começamos a criar especializações, né? A área contratual, a área civil, a área trabalhista, a área tributária, enfim, de direito público, e isso passou a dar muito certo. Na jornada, encontramos grandes colegas que vieram a trabalhar conosco, muitos dos quais, pelos valores que traziam, pela identidade de princípios, pela competência técnica, acabaram ingressando na sociedade e até hoje são nossos sócios. Eu tenho lá a doutora Silvana, nossa sócia, que está conosco há, eu acho que 30 anos. É que a vida passa e eu esqueço de atualizar a conta, mas ela está conosco há muito tempo, né? E assim como ela, doutor Orlando, doutora Regiane e os jovens que também engrossam o caldo lá, foram se tornando sócios. Naquela época, você tinha que fazer essa opção. Se você não quisesse perder um talento e você tinha que trazer esse cara para dentro da sociedade e tinha que pensar grande, né? Pensar em repartição de resultados, porque, do contrário, esses talentos se perdem, né? A vida é difícil para todos, os escritórios, eu tenho certeza que, sem exceção, lutam muito para conseguir atender às necessidades de todos, sejam eles sócios, associados, hoje pessoas jurídicas que também prestam serviço, mudou o mercado, hoje você tem possibilidade de prestar serviços à distância, home office, enfim, todo esse grupo de pessoas que efetivamente trouxe para o Borges Neto Barbosa e Barros, assim, a riqueza que nós não temos, mas que nós somos. E quando eu falo de riqueza, não é riqueza material, mas é uma riqueza de princípios, de valores, é uma riqueza de uma convivência fraterna, realmente fraterna, né?
em que todos se apoiam mutuamente, em que todos se respeitam. E a trajetória profissional aí ela foi, né, ao longo desses 36 anos, por volta de 2000, olha como que são as coisas, né? E aqui eu já aproveito para fazer uma recomendação, né? Uma recomendação para os jovens que estiverem me assistindo e que vierem a ter acesso a esse programa. Pô, esteja sempre pronto. Esteja sempre pronto. Existem dois tipos de pessoas. As pessoas que têm um projeto de vida e se põem em campo para executar aquele projeto de vida, e aqueles como eu, que não têm um projeto de vida. Eu lamento até, eu gostaria de ser esse cara que tem um projeto, né, e que fez o projeto acontecer, mas não. A vida para mim foi, esteja pronto, porque as oportunidades elas vão surgir, você não sabe de onde. E quando elas surgirem, você tem que estar pronto. Porque se você não estiver pronto para abraçá-la, ela vai passar. E você vai perder essa oportunidade. E foi isso que aconteceu comigo quando surge um convite para fazer o mestrado. Inaugurava-se aqui o mestrado na Universidade Metodista de Piracicaba, uma grande universidade, por onde passei e tenho grande saudade. E eu falei, mas meu Deus do céu, eu estou trabalhando já quase que cedo à tarde e à noite. Tipo, o que é que eu vou inventar de fazer um mestrado? Por que eu vou me arranjar uma sarna dessa para me coçar, rapaz? Mas aí ó, esse amigo que me convidou, ele falou, Jarbas, vamos, está inaugurando esse mestrado, vai ser bom, é sempre conhecimento. Eu falei, você tem razão, vamos. Fizemos lá a prova, fomos admitidos ao mestrado, um mestrado que vinha com grandes nomes da USP que vieram justamente para implementar esse programa de mestrado aqui em Piracicaba, e iniciei o mestrado. No curso do meu mestrado, que não é um negócio fácil de se fazer, mas já que fomos, vamos. Surge uma oportunidade inusitada de eu entrar em sala de aula. Eu não fui fazer mestrado para ser professor. Eu fui fazer mestrado para adquirir conhecimento. Eu fui fazer mestrado para me qualificar. Só que aí um professor teve um problema de saúde, foi afastado. Era uma matéria, uma disciplina que todo mundo torce o nariz, que é o chamado direito empresarial de hoje, antigamente o direito comercial, né? E quando eu digo empresarial ou comercial, estamos falando da mesma coisa. E a matéria que todo mundo torce o nariz, ou torcia o nariz na época da academia, da faculdade, né? E a história é essa. Eu fazia um mestrado em Direito Civil, minha preparação não era para Direito Empresarial, minha pesquisa não era de Direito Empresarial, mas a oportunidade estava ali. E eu tinha o atributo de estar cursando o mestrado. Como era uma contratação emergencial, vamos para o desafio. Um desafio difícil. Se eu não tenho nenhuma aula preparada, eu vou entrar na sala de aula, eu tenho ali uma oportunidade de ir bem ou me queimar. E aí, meu caro, ali a coisa ficou difícil, porque eu tinha que preparar aulas, né, do dia para a noite, eu tinha que dar conta da demanda do escritório, eu tinha que fazer meu mestrado, né? E ainda era pai de uma nenê, que era a minha filhinha Marina, que tinha nascido, marido, construindo casa para morar, enfim, é uma verdadeira loucura. Mas, fui para a sala de aula com coragem, molhava a camisa, literalmente, não era o suor do esforço físico, era o suor do esforço psicológico, mental, intelectual, enfim, né? E eu fui acolhido pelos alunos, a quem eu agradeço imensamente, porque os caras, os jovens, eles me acolheram, na acepção mesmo da palavra, me acolheram. Eles viram que eu era um jovem lutando e me esforçando, honesto com eles. Quer dizer, revelava ali a minha luta, as minhas fragilidades e fazendo o melhor que eu podia. E eles entenderam isso. E aí, no final daquela substituição, os caras fizeram lá um abaixo-assinado, renova o contrato do professor Jarbas, renovaram ainda em caráter emergencial, e aí surge lá um concurso na universidade. E eu
presto o concurso, sou admitido ao quadro docente da Universidade Metodista de Piracicaba, o que me honrou sobremaneira e me honra ainda ter isso dentro da minha história. E assim, né, passei de 2000 até 2007 lecionando a disciplina de Direito Empresarial no período da manhã, no período da noite, trabalhando feito louco. Eis que surge um momento político delicado na universidade, né? Uma greve histórica que teve lá, em que foram questionadas eleições, mas na universidade como um todo, não na faculdade de Direito, né? E a universidade era um gigante. Rapaz, eis que surge lá uma comitiva de professores que vai à minha casa falar com a minha esposa, porque eu já tinha rejeitado o convite, dizer ele tem que ser o candidato à direção da Faculdade de Direito. Eu falei, mas negativo, eu não tenho esta formação, eu não tenho esta vocação, eu nem sei o que faz um diretor de uma faculdade de Direito. Como é que eu posso assumir esse cara? Não, mas nós vamos te apoiar, você é o cara que tem condições de, enfim, de fazer frente às forças políticas que se apresentavam na ocasião. Rapaz, e eu fui eleito diretor da Faculdade de Direito, com apoio que eu reconheço para o resto da minha vida, dos meus alunos queridos e do corpo docente também. E essa experiência, era um mandato de 4 anos, chegou e eu procurei, na condução da direção da Faculdade de Direito, tudo na vida você aprende, né? Se você tiver boa vontade, boa disposição. E eu aprendi a jogar o jogo, aprendi a ser diretor da Faculdade de Direito. Acredito que tenha feito o melhor que pude pela universidade, pelos meus colegas e pelos alunos, especialmente. E eu acho que isso deu certo, porque depois, ao final do meu mandato, eu fui reeleito, e depois, ao final do segundo mandato, eu fui novamente reeleito. Então, historicamente, eu fui o diretor da Faculdade de Direito mais longevo da história, né? Da Unimep. E essa experiência foi de uma riqueza, mas de uma riqueza incrível. E para eu não me alongar, né, nessa minha trajetória, é que a história é comprida mesmo, né? Dá para resumir em 5 minutos, né, doutor? Então, o que aconteceu? A percepção que eu tenho hoje, e em outras oportunidades que eu fui entrevistado, qual a mensagem que o senhor daria e tudo mais? Esteja preparado, esteja preparado. E até eu invoco um filósofo do futebol, né, que, na verdade, de filósofo não tinha nada, mas vai dizer que não é uma frase sábia, era o Nenê Prancha, né? Diz que era roupeiro da seleção brasileira nos idos de muitos anos atrás aí. E ele falava, escuta, pessoal, ele dava os palpites dele, né? Era roupeiro, mas ele era o técnico ali também, né? Ele falava, escuta, não adianta pedir a bola, você tem que se deslocar em campo. Né? E olha a sabedoria da fala do cara, né? Pô, que adianta você ficar dizendo para o mundo que ninguém te dá oportunidade, que tudo é difícil, que nada acontece, que nada dá certo para você, se você não faz a sua parte, né? E o que é fazer a sua? Não, mas eu acordo cedo, eu vou tal. Não, mas peraí, vamos mais, você precisa de mais. Se eu não tivesse enfrentado aquele desafio, eu havia uma proposta de efetivação para eu integrar o corpo jurídico do Departamento Jurídico da DEDINE. Então, se eu não tivesse aceitado o desafio de montar um escritório de advocacia, uma mão na frente e outra atrás, eu era solteiro, jovem, e não tinha o que perder na vida. Eu tinha Pelo contrário, eu tinha meu sócio, o doutor Gentil, um brilhante advogado que ia ser meu professor ali, particular, no curso da vida, né? E foi, e é até hoje, né? Então, enfrentei esse primeiro desafio. O mestrado, precisava fazer? Não. Eu tinha alguma pretensão a exercer o magistério? Não. Mas o mestrado puxou o magistério, que puxou a direção da faculdade, e tudo isso, ao longo de 20 anos de magistério e gestão política da universidade, era
realizado ao lado da condução de um escritório de advocacia que, com o concurso inestimável de todos os meus sócios e todos os funcionários que nós temos lá dentro, todos os outros parceiros que atuam conosco, ele vinha crescendo e se consolidando. E numa cidade do interior, o fato de você ser um professor de uma faculdade conta muito, porque aquilo que você fala na sala de aula, se você falar o que é, e se o aluno ele entende que você é um cara que depois, quando ele vai à prática, ele ouviu o certo e aprendeu o correto, esse cara fala, esse cara é bom. Então a universidade ela ajudou muito a promover o escritório, a consolidar o escritório, mas poderia também ter sido a tragédia. Porque se o nosso desempenho na universidade, lembrando que o Dr. Gentil também era professor da faculdade, né? Se o nosso desempenho na universidade não fosse satisfatório, não fosse um desempenho a contento, isso também se levaria para o escritório e, portanto, nós afundaríamos o sonho do escritório. Então, eu me desdobrava com muita honestidade e muito esforço em prol do compromisso que eu tinha com os meus alunos e com a instituição, e isso trouxe frutos para além da academia, porque isso se projetou no escritório. Então, se vai falar de empreendedorismo, de segredo de sucesso, eu não sei falar de empreendedorismo e de segredo de sucesso, até porque a advocacia, propriamente dita, não é uma empresa, ela não é um empreendimento, ela é um grande desafio, um sacerdócio, né? E esse sacerdócio, ele se desenvolveu desta forma. Mas aí você fala, pô, mas não tem um segredo, então? O segredo é Nenê Prancha. Se desloque em campo e se coloque em condições de receber a bola, porque a bola vai chegar no seu pé. E se você for um grosso de futebol, ela vai para o escanteio e você não vai fazer nada com ela. Se você não souber jogar bola, você vai mandar para fora do gol. Mas se você estiver preparado para fazer com aquela bola o que precisa ser feito, você vai se desincumbir e vai fazer bem. Esse é o segredo do sucesso. Esteja preparado, sempre, para tudo na vida. Tudo que você se dispuser a fazer. Não seja medíocre. Se desencumba daquilo que te incumbirem com esmero, com confiabilidade, com técnica e honestidade. Esse é o ponto, né? Isso é a história resumida da vida, porque aí tem as histórias, né, que só mesmo em outras oportunidades nós vamos ter condições de falar. Senão eu vou concentrar toda a nossa conversa aqui na minha trajetória e não é para isso, né, que certamente você me chamou aqui, embora eu agradeça até a oportunidade de estar contando aqui um pouco dessa história, né? Mas outra coisa, hein? Não só esteja preparado, não só esteja pronto. É outra coisa fundamental. E aí sim eu posso dizer que a advocacia também empreende. Não dá para pensar hoje, embora eu respeite quem faça e respeite muito, não dá para pensar mais em ser advogado sozinho. Eu admiro os meus colegas que assumem essa obrigação, esse desafio, porque eu vejo como humanamente impossível eu conseguir concentrar todas as áreas de saber para atender uma empresa, por exemplo, no direito do trabalho, no direito processual civil, no direito societário, no direito tributário. Eu não vejo como, embora eu conheça grandes nomes que fazem muito bem, são muito elogiados. Eu não consigo. Então, aí, quando se fala de empreender, é sim se associar a pessoas boas. E aí eu já disse isso numa outra oportunidade, numa outra entrevista. Boa de caráter, boa de técnica, boa de princípio, boa de valores. Gente boa, né? Se associe. Mas quando se fala de se associar, muito cuidado, porque é igual casamento. Você precisa escolher bem a parceira com quem você vai casar, assim como você precisa escolher bem os sócios com os quais você vai se relacionar. Porque a relação é mais ou menos como a de casamento. Ou seja, brigo todos os dias, seja com a patroa, seja no escritório, viu? É uma briga, claro que é aquela briga no bom sentido, na busca do melhor resultado, na busca de acertar.
né? Seja em casa, seja no escritório, a busca é acertar. E a gente, ser humano que é, falível, erra todo dia e diverge todos os dias. E eu acho que aí vem o grande desafio da vida, né? E aí saindo do ambiente profissional. O grande desafio da vida é nós vivemos em harmonia. E essa harmonia, ela envolve amorosidade, é você se pôr na pele do outro, é você se desdobrar pelo outro, é você querer ajudar o outro, é se pôr na pele do outro. E nessa perspectiva, você tem que estar com o coração e com o propósito, né, de contribuir para a sociedade, para o desenvolvimento dos teus próprios sócios, tudo dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações. Mas então, assim, além de estar preparado para receber a bola, se associa a gente boa, que isso vai, sim, criar oportunidades de você impulsionar uma carreira coletiva ou individual e vai qualificar. Eu vejo, hoje, quando eu entrego nas mãos das minhas colegas lá da área trabalhista, um cliente que às vezes é meu amigo pessoal, eu sei que eu estou entregando para esse cara o melhor que eu poderia entregar, porque eu confio nas minhas colegas a causa que eu confiaria a mim mesmo e que eu, se precisasse de um advogado, iria contratá-las de olho fechado. Então, assim, se associe a gente boa, esteja preparado e haja com amorosidade. Amorosidade é se colocar na pele do outro. A tal da empatia, né? Empatia. Essa expressão amorosidade, ela surge aí, ela é um neologismo, aí uma modernidade linguística aí que foi um filósofo, sinceramente eu não me lembro quem é o autor dela, mas um pedagogo, um filósofo, que deu agir com amor é isto sim, eu acho que é acolher, é amar, é emanar boas energias, mas a amorosidade ela vai um pouquinho além, é esse negócio de se colocar na pele do outro. E quando você se coloca na pele do outro, né, você agride menos, porque você olha como é que você iria estar recebendo aquilo, você olha e percebe como aquilo dói, como aquilo doeria, né, como aquilo que você está fazendo pode causar danos, e quando você calça o sapato alheio, você fala, mas eu não preciso fazer isso. Se eu sou um cara de boa índole, eu não estou dizendo aqui não que eu sou um santo, que eu sou uma... Mas se a gente não é do mal, a gente não faz para o outro aquilo que a gente não quer fazer, que façam para a gente, né? Naturalmente, naturalmente atrai coisas boas e vão isso fazendo bons negócios, né? Com toda certeza. Naturalmente, é uma lei de causa e efeito que se comprova todos os dias na minha vida. Essa lei de causa e efeito ela é infalível. A tal da sincronicidade, né? E ela acontece mesmo, viu, meu amigo Cláudio? Acontece mesmo. Perfeito, doutor. Ó, que trajetória bacana ouvir em forma de história, porque nós temos o hábito de entender que empresas de sucesso, ou um escritório de advocacia de sucesso, eu digo sucesso pela questão da trajetória, competência técnica e tempo de atuação, porque não é fácil contratar, reter e manter esses profissionais ali sempre evoluindo, porque o direito por si só não é uma ciência exata e os advogados que ali estão precisam evoluir com ele. E a sociedade muda, o direito muda e a gente entende muito bem isso. Mas fica a lição, esteja sempre preparado. E acredito também que essa interação, essa conexão entre o mercado empresarial na atuação do dia a dia e os alunos ali, aspirantes a advogados, acho que tinha uma conexão muito forte e isso traz um aprendizado fantástico. E os desafios, né? Você não estava preparado, não esperava ser o diretor da faculdade de Direito, não esperava ser professor e as coisas foram acontecendo naturalmente e tenho certeza que isso só serviu para desenvolvê-lo como profissional, entender um pouquinho melhor as pessoas e criar verdadeiras conexões. E quanto à questão da visibilidade,
falo muito que essa visibilidade, essa presença, essa história de se colocar no lugar do outro, você vai ganhando cada vez mais credibilidade. Sim, E quem atribui credibilidade a nós é quem confia no nosso trabalho. Assim como você citou, alguns advogados de renome aqui na cidade e que não deram um empurrãozinho, mas sim confiaram na sua sim, competência técnica sim. e viram que você realmente poderia entregar muito além do que você tinha lá como um jovem aspirante É isso aí. ao direito empresarial, né? Sim, E aqui nesse programa a gente fala muito de empresas, de negócios de sucesso, coisas que já estão muito bem consolidadas e maduras, mas também a gente fala do período de desistência, de confronto, de conflitos entre famílias, sócios, porque no início os sócios têm um afeto entre eles sim, e decidem, por competência técnica ou por alguma inspiração, abrir um negócio. sim. Até então, o afeto está tudo muito bem, a relação está muito, consolidada, porém um casamento, como o senhor acabou de citar. Exatamente. E muitos empresários já começam de forma, não vou dizer incorreta, mas até mal planejada. Sim, Da constituição da empresa até o encerramento, se for o caso, o direito caminha junto. sem dúvida alguma. E ele traz muitos benefícios para que pelo menos hajam regras, tenham definições específicas para não deixar para resolver um problema no momento quando ele acontece. Sim. Então, fala um pouco do direito empresarial e a importância dele na nossa sociedade atualmente. Olha, a importância do direito empresarial, eu vou trazer o exemplo da sala de aula, né? Então, é uma matéria densa, é uma matéria que eu disse a você, né? As pessoas costumavam, lá na minha época da faculdade, a torcer o nariz, e a doutrina que havia, né, que os cursos de direito adotavam, do professor Rubens Requião, era uma doutrina de tal erudição que ela acabava ficando um pouco inacessível para o jovem acadêmico que estava tendo o primeiro contato com a doutrina do professor Rubens Requião. Tamanha erudição. Veja que depois surge um novo doutrinador, Fábio Ulloa Coelho, que foi um sucesso, né, e outros tantos grandes nomes do direito. Mas o que acaba acontecendo? Se você não aplicar o direito empresarial, ou não gostar do direito empresarial, você vai ter uma dificuldade, que é qual? Note, eu gosto de direito de família, professor. Eu não tirei nota boa na sua prova porque eu gosto de direito de família. Ok. Então, o que é que você vai fazer no direito de família? Eu vou fazer divórcio, vou fazer família e sucessão, vou fazer inventário, vou fazer arrolamento. Ok. Se você for fazer um divórcio, um dos pontos importantes do divórcio e que te dão a contrapartida financeira é justamente o patrimônio envolvido com aquele casal, que ele precisará ser partilhado, é uma das etapas do divórcio, é um dos pontos a serem cuidados no divórcio. E se nós formos tratar de partilha do faqueiro que ganhou no casamento, é uma coisa. Agora, se envolve cotas de uma sociedade ou ações de uma sociedade anônima, aí você necessariamente vai precisar conhecer direito empresarial. Porque, do contrário, você não vai saber fazer o divórcio de uma pessoa que seja empresária, e não necessariamente tem que ver empresário como o empresário do ramo da metalurgia, o industrial. O prestador de serviços, a Eleven é uma empresa, o Borges Neto Barbosa de Barros é uma sociedade também, regida por lei própria, que se constitui como uma sociedade, também regida pelo Código Civil, né? Então, tudo que envolver cotas sociais ou ações, e, portanto, grande parte da atividade exercida pelo ser humano hoje, da atividade produtiva, sobretudo depois da confirmação de uma tendência dos tribunais superiores à pejotização,
envolve sociedade. Como é que você vai fazer o divórcio se chegar na hora de admitir, então, a esposa na sociedade? Você vai saber quais são as regras? Se é possível admitir a esposa do indivíduo que era empresário na sociedade, porque ela é detentora de metade das cotas sociais? Não é possível. Como é que eu liquido isso? Então, como é que eu resolvo essa pendência? Eu vou ter que fazer a liquidação da sociedade, parcial. E como é que eu vou fazer essa liquidação parcial? Eu vou fazer mediante um processo próprio de apuração de haveres e por aí vai. Então, não, mas eu, professor, nem direito de família, nem empresarial, criminal. Vai fazer criminal? Vou fazer criminal porque eu não gosto dessas coisas de sociedade, tributo e tudo mais. Ótimo, então você vai ser advogado do ladrão de galinha. Porque se você for ser advogado do cara que dá o golpe, do colarinho branco, que aqui no Brasil, isso aí, né, fervilha por todos os cantos, né? Sobretudo, enfim, nem vamos entrar nesse aspecto, né? Nem preciso, todo mundo já sabe o que eu estou dizendo aqui. Então, se eu for entrar na defesa criminal, ou eu vou defender o ladrão de galinha, ou eu vou defender o criminoso do colarinho branco. E não necessariamente o criminoso do colarinho branco, porque tem o inocente do colarinho branco, cujo planejamento tributário foi interpretado como uma evasão fiscal e a quem o Estado está acusando de ter cometido um ilícito no seu planejamento e que precisa de defesa consistente, técnica. Então, você vai ser criminalista? Você precisa conhecer direito empresarial. Você vai ser direito de família? Você vai fazer inventário e sucessão? Você precisa de direito empresarial. Você vai contribuir para a organização e para o planejamento da governança daquela sociedade? Você precisa conhecer direito empresarial. Então você precisa conhecer direito empresarial se você for advogado. Ponto. Gostem os meus colegas ou não gostem, meus alunos amados, e eu me sinto conectado com eles aqui nesse momento, porque eu me reporto, eu volto nos tempos que eu dizia isso na sala de aula, e era uma delícia. Porque eles entenderam isso, e eles sabem disso. Nem que seja o arroz e feijão, mas eu preciso conhecer direito empresarial. Toda atividade econômica do país se organiza mediante a constituição de sociedades. Seja no agro, seja na indústria, seja no comércio. Então não queira fugir do direito empresarial, porque ele é importante. É importantíssimo. E uma outra coisa, né? Eu acabo vendo no mercado empresarial como um todo, existem 3 esferas principais, que é a família, a propriedade e a gestão. Sim. Muitas empresas têm ali uma família de fundadores, Sim. mas nem sempre estão na gestão. Sim. Mas quase sempre são donos de um patrimônio que eles conquistaram no decorrer da vida. Sim. E sempre quando há um desgaste, uma briga entre os sócios, acontecem os conflitos familiares. Sim. E nós temos uma estatística: 75% das empresas acabam fechando depois que o fundador acaba falecendo. É isso mesmo. Porque não tem uma preparação da gestão, não tem uma passagem de bastão para que essa pessoa assuma. Eu falo muito disso, doutor, pensando na longevidade, na perenidade da empresa, para trazer recorrentemente trazer faturamento para quem depende daquele negócio e que essa empresa seja perene, dure bastante. Mas acontece que, na ausência de um primeiro sócio fundador, a empresa acaba fechando. Isso 75% das empresas. Eu acho que é um número muito alto. Então, falta um acordo, tem que combinar o jogo antes. Sim. E o direito tem um papel fundamental nesse tema. Tem. Então, acredito que no próprio escritório acabaram passando empresas por lá que tiveram esse tipo de problema. Mas todos os dias. Qual que é o melhor caminho para se, pelo menos, minimizar esse risco? Porque a gente não pode falar que a gente consegue blindar ou até excluir um risco. A gente consegue trazer aí algumas ferramentas que melhoram ou que, de repente, consegue trazer um combinado antes para, principalmente, evitar esses conflitos familiares. Sim. Qual é o caminho? O que tem acontecido? Quais são os casos mais recorrentes que o senhor tem atendido no escritório? Então, assim, eu dividiria
em duas essa pergunta, né? Então, assim, qual é o caminho e quais os casos recorrentes? O inverso, né? Quais os casos recorrentes e qual o caminho para fugir dos casos recorrentes? É muito comum, mas é muito comum que a empresa acabe encontrando dificuldades no transcorrer da sua trajetória pela substituição das lideranças, ou mesmo pela não atualização das lideranças. Ontem nós tivemos a oportunidade de assistir uma palestra maravilhosa na ACIP, e o mundo passa por uma disruptura. Quer dizer, as potências, China, Estados Unidos, começam a se nivelar, né? Quer dizer, aquela hegemonia norte-americana, ela ainda continua sendo a grande potência, mas ela já se vê ameaçada hoje pela China, né? O mundo está se reconfigurando, né? Quer dizer, Europa fazendo altos investimentos armamentistas e todas aquelas informações que a gente recebeu ontem. Então, o mundo ele se modifica a cada dia e se modifica nos últimos tempos de uma forma muito, muito intensa. E aquele jeito de fazer de 1940 não é o jeito de fazer de hoje, né? Esse profissional, então, muitas vezes o fundador, ou mesmo a segunda geração, né, ele precisa, sim, trazer aqueles valores da fundação consigo, né, mas ele precisa também modernizar, se adaptar à nova realidade, que é completamente diferente da realidade de 50 anos atrás, né? Enfim, então, para a perpetuação da empresa, eu vejo que não só as velhas lideranças têm que passar por uma repaginagem ali, ela tem que se modernizar, se qualificar para o mundo que se apresenta, mas mais importante do que isso, ninguém é eterno. Ninguém é eterno. E as pessoas cansam. E as pessoas não são insubstituíveis, embora nós tenhamos o péssimo hábito de achar que a gente não morre e que a gente é insubstituível, que ninguém sabe fazer como a gente. E não é verdade, né? Então, você tem que planejar, sabendo da finitude da vida, sabendo da finitude das suas próprias potencialidades, né? Porque a gente envelhece, e o envelhecimento ele traz, ao mesmo tempo que uma grande bagagem de experiência, traz também dificuldades, muitas vezes físicas, né, mentais, em alguns casos mais tristes. Então você tem que entender que você é mortal, que você vai ter fim e que a sua empresa não pode acabar. Porque muitas vezes ela é fruto de resultado de muitos municípios que sustentam toda uma comunidade e, sobretudo, dos funcionários que estão ali dentro. E da atividade que é desenvolvida, que muitas vezes é importante para o Brasil. Então, eu tenho que pensar na sucessão. E quando eu falo de pensar, eu tenho que planejar. Ora, se eu sei que eu vou morrer, se eu sei que eu preciso trazer um sucessor, ou eu formo esse cara dentro da minha família, meu filho, meu sobrinho, meu neto, né? Ou eu trago de fora. E trago de fora, e é evidente, mas esse cara amanhã quando eu morrer ele rouba, minha família leva tudo embora e deixa todo mundo a ver navios, aí entra o direito. Não, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque você vai contratar um escritório de advocacia que vai fazer o planejamento dessa sucessão. E os instrumentos de planejamento são infinitos. Você tem possibilidade de criar acordos de cotistas, de construir regras em contratos sociais que são limitadoras de poderes exercidos por um administrador não sócio. Você tem possibilidade de continuar detendo poder político, mesmo tendo feito a doação da nua propriedade das cotas para os seus filhos. Você tem muita coisa para falar ou para tratar num planejamento. E isso passa, e quando se fala num planejamento, em perpetuidade da empresa, portanto, governança, em vida e pós-morte. Isso passa por quem não tem um filho problema e um filho que é o cara. Que família não tem o patinho feio?
Que família não tem o filho brilhante? Todas têm problemas iguais. Pode ser que no almoço de domingo todo mundo saia bonitinho na fotografia, mas eu não conheço uma família que não tenha suas próprias características, seus próprios problemas. Todas têm. Ninguém é igual a ninguém. Entre os filhos, e todo mundo é igual a todo mundo no que diz respeito a ter problemas. Então você precisa, levando isso em consideração, falar assim, putz, esse meu filho, ele não vai ter um centavo de prejuízo, mas eu não posso dar o poder na mão desse cara, senão ele vende tudo e põe fogo no mundo e vai passear, e vai, o que não está errado, né? Mas eu tenho que pensar na empresa. E aí, eu vou casar. Mas pera um pouco, qual regime de bens eu vou adotar? Eu tenho separação total de bens, eu tenho comunhão parcial, os lucros se comunicam na comunhão parcial. E aí, até para casar, o cara que é empresário, sobretudo de grandes empresas, ele tem que pensar, por incrível que pareça. Para namorar, é uma vida chata a vida de rico, viu? É uma vida que até para namorar o cara tem que tomar cuidado. Porque a relação, via de regra, ela nasce com uma aproximação, ela nasce por amor, por afinidade, desinteressada. Mas chega num momento que a relação com essa... Nós temos aí uma união estável que garante um regime de bens. Quando que se caracteriza efetivamente uma união estável? Não tem uma linha divisória estabelecida pela lei. Então hoje fala-se até em contrato de namoro. É prudente. Ou você faz um contrato de namoro, ou você casa no regime da separação total de bens e ainda assim tem consequências. Então, meu caro, o que eu quero dizer com isso tudo? Quando eu trato, né, de casamento, de sucessão de empresa, é que o planejamento envolve tudo isso. Você, quando faz um planejamento, teve uma época aí, antes da reforma tributária, que o que eu recebi de gente chegando no meu escritório, doutor, eu quero fazer uma holding. Mas por que você quer fazer uma holding? Não, porque todo mundo está falando que agora quem não fizer holding está ferrado. Não, mas escuta, qual que é o seu patrimônio? Não, eu não tenho nada, eu tenho minha casa só. Mas por que você quer fazer a holding? Então, o pessoal lá no clube falou que... Então, não é assim. Holding não é solução para todo mundo. A holding é um terno de alfaiate. Não tem gente que tem uma perna um pouquinho mais curta que a outra, o ombro um pouquinho mais puxado para cá. Holding, você tem que tirar a medida, você tem que verificar quais as necessidades, quais são as preocupações que afligem aquele empresário e tem que dar a solução na medida certa. E a solução na medida certa vai passar por muitas entrevistas, por um diagnóstico familiar em que eu vou entrar mesmo a fundo, como é a relação com a esposa, como que o patrimônio foi construído, qual é a relação com os filhos, qual é o filho ajuizado, qual é o filho que precisa ser protegido, qual é o filho... Depois disso tudo colocado numa caixa, aí nós vamos montar esse quebra-cabeças sob medida, tá? Entregando para cada um aquilo que realmente precisa. Não existe, e que não caiam nessa lenda, de que tem holding de prateleira, e que a holding se aplica a todo mundo, porque isso não existe. Holding é uma ferramenta, entre tantas, para garantir planejamento societário, sucessório, de governança, tributário. Então, quando se fala de planejamento, eu tô olhando para o custo tributário, para a organização familiar, para a sucessão, para a governança da empresa, antes da morte, após a morte, e por isso é um trabalho complexo, que precisa ser feito com cuidado. Eu já ouvi de alguns clientes ou das pessoas que eu já me relaciono, dizendo assim, Cláudio, eu tenho uma holding, eu não tenho problema com isso, eu não vou pagar imposto de inventário. É uma verdade isso? Não, claro que não. Mas é claro que não. É bem verdade, porque assim, o imposto do inventário é o ITCMD, Imposto, Transmissão, Causa-Morte e Doação. Você, se doar as cotas da sua holding antes para os seus filhos, você vai pagar o imposto de doação, que é o ITCMD. Se você transmitir as cotas da holding para os seus filhos após a sua morte, você também vai pagar o ITCMD, porque ele incide na doação em vida e causa mortes na sucessão. Agora, não é um não absoluto, não é que a holding não ajuda no planejamento, ela ajuda. Ela ajuda porque nós temos aí anunciado, contratado uma reforma nas alíquotas, por exemplo, no estado de São Paulo, o ITCMD é o imposto estadual,
que hoje é de 4%, e tem projetos de lei tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para elevar para 8%. Né? Tudo bem, ele é gradativo, a proposta que está em curso, nós não sabemos qual que vai ser o ITCMD que o Estado de São Paulo vai aprovar. Mas isso está anunciado, isso está sobre a mesa. Há estados no Brasil que já aplicam essa alíquota de 8%. Santa Catarina, inclusive, né? Se não me engano. Então, assim, peraí, meu amigo, eu vou planejar isso aqui, mas eu não posso doar tudo para os meus filhos, porque eu fico aí sem nada, amanhã eu preciso vender alguma coisa, como é que eu faço? E eu preciso de receita. Então aí você tem outras ferramentas. Por exemplo, você constitui a holding, mas isso você também pode doar. Você integraliza as cotas dessa holding com os imóveis que você possui, ou mesmo com cotas que você possui de outras empresas. Depois você doa as cotas dessa holding para os seus filhos com reserva de usufruto e concentração dos poderes políticos no usufrutuário, né? Mas, no momento que você faz isso, você, como usufrutuário, pode gozar os frutos, você pode eleger os administradores, mas você não pode mais dispor livremente daquele patrimônio, porque senão você esvazia o instituto da nua propriedade que você doou para o seu filho, né? Então, o planejamento ele é importante, mas ele causa modificações na sua estrutura de vida e na sua estrutura de propriedade. Então, assim, holding, respondendo objetivamente, evita que eu pague o tributo? Não, evita eventualmente que você pague os honorários do advogado que vai fazer o teu inventário ou o teu arrolamento. Por quê? Porque você já antecipou a doação em vida. O tributo é o mesmo, repito, seja na doação, seja na sucessão causa-mortes. Né? Eu garanto, se eu fizer isso hoje, a alíquota de 4%, não me sujeito aí a esse aumento que nós não sabemos quando vai acontecer, e sim, vai acontecer, embora esteja anunciado que sim. E, por outro lado, eu não vou precisar amanhã contratar um advogado para fazer um inventário. Por quê? Porque se eu só tenho usufruto, já transmiti a nua propriedade das cotas da holding, onde estão concentrados os meus bens, o usufruto se extingue naturalmente com a morte e está feita já a sucessão. Eu não pago honorários, mas o tributo eu já paguei. Detalhe importante, né? Eu não pago advogado para fazer o inventário, mas vou pagar o advogado para fazer o planejamento também, né? Então, eu não gostaria de vir aqui para fazer merchandising, para vender holding, e não estou fazendo isso. Estou deixando bem claro que ela não é a solução de todos os problemas, mas ela permite que você ofereça inúmeras possibilidades de garantir que amanhã, por exemplo, você não tenha morrer. Bom, eu sou sócio de uma grande metalúrgica. Nós chegamos até a conversar sobre isso. Essa metalúrgica ela tem ativos. Eu tenho lá 3 sócios. E eu morri. E não planejei, e não preparei a sucessão. Eu, pessoa física, morri. Essa metalúrgica vale 200 milhões de reais. Isso não precisa ser uma grande metalúrgica para valer isso. Se fizer aí a apuração dos haveres da família do sócio que faleceu, eu vou ter um desembolso de 70 milhões de reais. Que empresa consegue fazer isso hoje? 70 milhões de reais em 90 dias contados do falecimento. Impossível. Mas eu também não posso admitir os herdeiros aqui dentro, porque senão aí acaba com a sociedade inteira. O herdeiro do cara é um maluco que não quer saber de nada, não vai contribuir em nada e vai acabar com a nossa organização estrutural. Como é que eu faço para pagar esses 70 milhões? Eu vou ficar enrolando a discussão no Poder Judiciário para não entregar para a família aquilo que é deles, né? Então é preferível que você, tendo consciência disso, sente com seus sócios e diga: eu quero que a minha família receba esses 70 milhões de reais. Aqui, claro, eu sei fazer a conta. Advogado não sabe fazer conta, mas põe 210 milhões, então, não é para ser 70 milhões.
minha família precisa receber esses 60 milhões, mas eu sei que se a empresa quebrar não vai receber nada. Então vamos, num acordo de cotistas ou no próprio contrato social, pré-contratar a metodologia que nós vamos utilizar para apurar os haveres que a sociedade vai ter que pagar para meus filhos, para minha esposa, e vamos parcelar isso de uma maneira que eu vivo, sei que a empresa consegue pagar. Porque amanhã os seus filhos e a sua esposa podem não querer saber. Olha, eu quero a minha parte. E que se dane. Qual a data do falecimento? Hoje. Tira uma fotografia da contabilidade e vai fazer a apuração de haveres com base no patrimônio real dessa sociedade. Os sócios que ficam, se sofrerem essa descapitalização, quebram a empresa e ficam com a dívida. A empresa se descapitaliza a tal ponto que ela não consegue pagar, quebra, se os caras pagarem, e aí eles ficam sem nada. Então, assim, antes que você morra, e todo mundo vai morrer, sente para tratar disso, porque senão isso vai dar trabalho. É uma irresponsabilidade. Eu tenho um escritóriozinho de advocacia. Nosso contrato social já define previamente qual será a metodologia utilizada para fazer a apuração dos haveres do sócio. De tal maneira que nem esposa, nem filho, nem ninguém vai poder questionar o critério e o prazo para pagamento disso, e ninguém vai quebrar também. Assim, pelo menos a lição de casa nós já fizemos. E assim a gente procura orientar as empresas para as quais nós advogamos. Doutor Jarbas, o senhor colocou aqui uma situação atual, né? O modelo das famílias não são mais como era antigamente. Pai, primeiro casamento, filhos. Aí os filhos naturalmente acabam sucedendo os pais no negócio e vida que segue. Sim. Atualmente... Nem sempre, mas... Nem sempre. Okay. Hoje, nós temos aí muitas questões que envolvem herdeiros. Sim. Tá? Só que nem sempre os herdeiros estão preparados para serem os sucessores daquele negócio. E uma outra coisa que você falou com muita maestria, e até gostei do exemplo, que o trabalho é como se fosse um alfaiate. Cada um tem uma necessidade específica. Exato. Ok? Mas nem todos os caminhos são iguais para todo mundo. De jeito nenhum. Então tudo é muito personalizado e sob medida. Sim. E muitas vezes, o empresário, ele não quer continuar no negócio. Só que ele não quer abrir mão também de ter o poder da caneta, o poder das decisões. Sim. E muitas coisas os empresários não conseguem estruturar. Principalmente até por conta desse modelo de família. Que tem um filho que é muito bom e já está no negócio, atua lá, e tem um filho que é problemático, que pode acontecer em qualquer família. E ele quer atribuir... Não necessariamente problemático, ele gosta de surfar e tá certíssimo, cada um tem a sua história, é isso aí. E precisa-se de definições, porque senão, no momento que acontece uma tragédia, uma ausência precoce, uma fatalidade com o sócio, isso vai entrar em discussão. E aquele filho que não participa e gosta do surf, ele pode ter uma fatia igual àquele que já está no negócio. Sim. Isso gera os tradicionais conflitos familiares. Sim. É possível criar um mecanismo de acordo comum familiar ali, mantendo o fundador como o decisor, tendo ainda o poder da caneta e ainda deixar isso em vida pré-definido? Por quê? Quanto maior a empresa, o patrimônio, o capital, mais complexo e caro fica o inventário, ou os processos que vêm em seguida. Sim. E muitas famílias acabam brigando, um ganha, outro perde, recorre, fica aquela briga na justiça. No final, nem é tanto um assunto sobre só o dinheiro, mas sim de uma estabilidade, de uma tranquilidade familiar. Sim. Como que é possível, num cenário desse, traçar um planejamento exclusivo, fazer uma programação para que o proprietário, fundador, continue tendo o poder da caneta e deixe tudo bem resolvido? Perfeitamente possível. Porque, e eu até te digo já de antemão, o fato é que você, quando
Não necessariamente você precisa constituir uma holding. Tá? A holding ela tem justificativas, uma holding de participação na sociedade, que teria que ser esmiuçado e explicado numa outra oportunidade, porque senão vai muito tempo. Tá? Mas suponha que você pegue as cotas da própria empresa, a empresa em si, a empresa operacional, e faça a doação da nua propriedade. A propriedade ela é um feixe, né, de direitos. É o direito de dispor, o direito de usar e fruir, né, e esses direitos eles consolidam a propriedade. Quando você doa a nua propriedade, você reserva o usufruto, você tira do feixe o direito de usar e fruir e transmite o direito de dispor, o direito inerente à propriedade desse instituto. O que acaba acontecendo? Quando eu reservo o usufruto, eu reservo também os poderes políticos, portanto, direito de voto. Quem elege o administrador, sócio ou não sócio? Quem vota. Quem vota quando eu doei a nua propriedade das cotas? O usufrutuário. E, portanto, esse usufrutuário é quem vai eleger o administrador, que vai gerar lucros e que vai pagar esses lucros para o próprio administrador. Se esse administrador não andar conforme a música que eu, usufrutuário, estou tocando e que reservei para mim os direitos políticos, muito claramente reservados no contrato social, eu destituo e elejo novo. Desde que eu respeite aquele outro conjunto que eu dispus e não dilapide, não acabe com a propriedade, a parte da propriedade que eu já transmiti. Né? Então, eu cindo os institutos da propriedade, que compõem a propriedade, e reservo o usufruto e tal. Então, eu continuo com a caneta. E se eu morrer, esse direito se extingue, naturalmente a sucessão está feita e a propriedade se consolida integralmente nas mãos do nulo proprietário, que passa a ser proprietário, pura e simplesmente. Então, tenho sim como concentrar poderes ainda, fazendo a sucessão, e aí não é só isso. Porque aí se eu, quando morrer, foi tudo para o espaço, se extingue o usufruto e a propriedade está consolidada, não. Acontece que quando eu for fazer essa transmissão e essa doação e reservar para mim o usufruto, eu vou costurar um conjunto de cláusulas no contrato social ou em acordo de cotistas que vão tratar da governança, quem vai ser o administrador, qual o quórum necessário para modificar aquele administrador. Suponha que eu tenha 4 filhos. 3 dos meus filhos apoiam aquele e tem um que não. Eu vou lá e estabeleço um quórum de que a destituição do administrador só pode se dar com um quórum de pelo menos 75% ou 51% para também. Eu crio quórums de votação. Então, quando eu digo que é uma caixa de ferramentas que você pode usar a serviço do projeto que se pretende, né? Porque o pai vai chegar lá e ele vai contar, eu sou dono desta empresa, eu tenho esta situação, este filho, esta filha, esse filho, essa filha, eu preciso garantir que esse cara esteja na administração para garantir que esses meus filhos continuem tendo os frutos desta empresa e para isso eu quero saber como eu vou fazer. Bom, então vamos doar a nua propriedade, reservar para o senhor aqui a nua propriedade, o usufruto, e na sua passagem nós vamos criar um quórum tal que para eleger ou destituir novos administradores vai precisar que pelo menos a maioria dos teus filhos estejam alinhados nesse propósito, de tal maneira que essa ovelha negra não vai desestabilizar a sociedade. Eu estou dando aqui um exemplo chutado, né? Eu estou dando um exemplo. A caixa de ferramentas ela é infinita. Mas e se meu filho morrer antes que eu morra? A mulher dele não vale nada, é uma víbora. Ou o contrário, minha filha é a administradora e o marido, que é um safadão lá, tá? Não tem problema, a gente estabelece ali uma cláusula de reversão, de maneira que o marido não vai herdar. O marido é herdeiro, em qualquer que seja o regime. Né? Então, o patrimônio volta para o vô, né, que vai dar para o neto, pula lá o maridão,
sem nenhum problema. Então é a cláusula de reversão. Então, eu tenho cláusula de usufruto, que garante que eu concentre os poderes políticos, que eu participe dos lucros, que eu continue recebendo lucros, né? Eu tenho a cláusula de reversão, que se porventura meu filho, Deus nos livre, for antes de mim, volta para mim, eu vou dar a destinação que eu entender que devo dar. Né? Olha que interessante, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa, caixa de ferramenta infinita. Caixa de ferramenta. E o melhor planejamento societário que existe é aquele que cabe a mim, como empresário, sem dúvida, com as minhas peculiaridades, com a minha questão societária ou até questão familiar. Então, é possível você traçar diversos cenários em várias situações. Sim. E muitas vezes eu brinco, né? O empresário, ele tem o hábito de dizer assim, tá tudo bem, tô voando, tô faturando, o meu planejamento tá focado em quanto eu vou faturar, onde eu vou desenvolver fornecedores, como eu vou prosperar ainda mais nesse negócio. E eu não vou morrer e eu não vou ter problema na vida. É isso aí que E o senhor falou uma coisa interessante, somos finitos. A gente tem duas certezas, né? Que sim, a gente sempre comenta, somos finitos e isso. vamos pagar tributos. Vamos pagar tributo. Isso sempre, né? Mais certeza do que eu sou finito que eu vou pagar tributo. É isso aí. Exato. Eu peguei um empresário recentemente, perguntei para ele assim, olha, e aí, como que tá? A gente tá voando aqui, tem dinheiro no caixa, tá tranquilo, a gente fatura muito bem. Eu falei, tá. E o sócio não estava presente na reunião o dia que eu fui falar com ele. Eu falei, seu sócio é casado? Sim. Se amanhã o seu sócio não estiver mais aqui, a esposa dele senta naquela cadeira? Não. Não porque ela não tenha honestidade, mas ela não tem a competência técnica para estar ali. Eu falei, você já pensou nisso? E se acontece algo com ele, ou propriamente com você? Qual o caminho? Ah, Cláudio, nunca pensamos nisso, porque a empresa está faturando e tem dinheiro. Então, é algo que se joga para debaixo do tapete. Sim. E o empresário acaba não considerando esses riscos que ele tem. Porque é hipotético, pode ou não acontecer. Não, desculpe até te interromper, mas vai acontecer. Porque, como nós dissemos no início nós somos finitos. Nós só não sabemos quando vai ser. Não sabemos quando vai ser, mas vai acontecer. E só que o ser humano, ele não convive muito bem com essa ideia da finitude e ele continua preferindo viver a vida acreditando que ele é infinito e deixar o abacaxi para amanhã, quando ele não estiver mais aqui. Ele não quer tratar disso. Não é incomum isso, Cláudio. Eu, muitas vezes... Recentemente, desculpe, eu interrompi a sua... Fica tranquilo. Recentemente, você tem hoje mecanismos para se preparar. E não vamos tratar, então, de empresa. Eu sou um advogado que atuo individualmente, digamos assim, sem cotas sociais, eu não tenho uma empresa. E eu tenho um baita de um patrimônio. Não é o caso, mas eu tenho um baita de um patrimônio. Meu amigo, e vamos imaginar que esse meu patrimônio esteja concentrado em imóveis, por exemplo. Né? E eu morro. Eu já vi gente cujo marido ou cuja esposa morreu, que os filhos e o cônjuge sobrevivente não tinham dinheiro para contratar o escritório de advocacia e dar início ao processo de inventário e não tinham dinheiro para pagar o ITCMD. Né? Os tribunais hoje têm permitido o diferimento, pagar o imposto ao final do inventário, porque você vai precisar vender bens. Mas para você vender bens no curso de um processo de inventário, você vai sujeitar ao mercado como estiver na ocasião. E tem determinados bens que uma casinha você vende fácil, mas você tem prédios comerciais, você tem estruturas que não se vende assim do dia para a noite. Né? Estruturas que não se justificam uma venda para pagar um tributo que corresponde a uma pequena fração daquele patrimônio como um todo, eu não quero vender aquele bem e eu não tenho dinheiro para fazer a sucessão. Então, nesse caso, já sai do âmbito da advocacia e entra até na área em que você atua, que é justamente planejar como eu vou deixar minha esposa, minha filha, no meu caso, que tem uma esposa e uma filha,
como elas vão ficar no dia seguinte. E aí, você melhor do que eu sabe que existem instrumentos de securitização que você tem condições de contratar um plano em grandes companhias, né, muitas delas internacionais, em que você desenvolve ali, você compra uma apólice de seguro, você compra uma apólice para a vida toda, né? Pagou, você sabe melhor do que eu, você trabalha com isso, mas eu estou dizendo aqui, não é para você, estou dizendo para quem nos ouve. Você pagou ali as contribuições durante 10 anos, por exemplo, e vem a faltar amanhã, em uma semana essas companhias vão lá e põem 50% do recurso contratado nas mãos da sua esposa, na mão da sua filha. Então, assim, pelo menos para esse momento trágico que é a perda do pai ou do marido, Deus me livre se elas forem celebrar a minha partida, né? Mas acho que não vai ser o caso, mas e elas estão preparadas para esse jogo inicial. Depois, como esse patrimônio vai se resolver no custo do inventário, se vão querer vender, não vão, eles vão fazer com calma. Mas seus herdeiros, né, suas herdeiras, terão condições de suportar aquele impacto da perda do ente querido, estruturadas financeiramente, para fazer frente, muitas vezes, a despesas mensais altas que a família se acostumou a manter e que ficam ali sem chão e sem dinheiro para absolutamente nada. Então, para além de planejamento, não é para além. Esse tipo de seguro é mais uma chave que se coloca dentro da caixa de ferramenta, porque ela vem a compor esse conjunto. Eu tenho casos concretos de sociedades, por exemplo, de médicos, grandes sociedades de médicos, né, cujo valor em si é o trabalho. Como que eu vou apurar haveres de uma sociedade de trabalho que não tem nada? Ela não tem... Eu tenho um laptop, cadeira, mesa da secretária, do secretário, enfim. Não tem valor, porque o valor está atrelado ao trabalho. Olha o problema. Ah, não, mas ela faturava X por mês. Escuta, eu tenho valuation, que é uma avaliação que o mercado faz para uma finalidade. Eu tenho apuração de haveres com base em balanço de determinação, que é um outro tipo de avaliação que leva em consideração outros critérios totalmente diferentes de valuation. Ah, não, mas eu quero receber pelo valuation, que é quanto a empresa vale no mercado. Não, mas o STJ já disse que não se aplica valuation para apuração de haveres. É o balanço de determinação. Balanço de determinação é apurar o valor real da empresa. Mas por que não é o valuation? Se ela vale 100 milhões no mercado, você vai querer me pagar 2? Porque o valuation depende da performance da empresa, depende do desempenho da empresa. Se os sócios pararem hoje, para tudo. É uma sociedade de trabalho, não tem ativos. Eu vou aplicar valuation e impor àqueles sócios que ficaram o risco daquela projeção, porque o valuation é feito com base em projeção, com a finalidade de precificar a empresa para ser vendida no mercado. Veja, quando eu precifico para vender, quem vai comprar está assumindo o risco daquela projeção se concretizar ou não, a depender do trabalho que ele vai desenvolver quando comprar a empresa. Agora, eu não estou avaliando para vender e oferecendo para o comprador o risco da compra e daquilo se concretizar, não. Eu estou avaliando a empresa para pagar a conta que eu devo, que é dar a fatia do bolo que pertence aos herdeiros. Eu não posso me basear na projeção de futuro, porque eu tenho que me basear no valor que ela representa hoje. E esta é a regra já definida e pacificada perante o STJ. Bom, e entre essa e essa, tem a regra de ouro, a que eu contratar, que o Código Civil permite, e ele diz expressamente, salvo disposição em contrário em contrato, né, salvo disposição em contrário, a apuração dos haveres será feita com base no balanço de determinação, balanço especialmente levantado, então, que é o chamado balanço de determinação. Então, quando a lei fala salvo disposição em contrário, claro, no contrato, aplica-se a regra da lei. Então, a lei me dá a faculdade de contratar. Se eu já sei que a minha sociedade é uma sociedade de trabalho,
que não tem ativos, eu não vou deixar minha esposa e minha filha discutirem com os meus sócios qual o valor dos haveres dela. Por quê? Porque nós já combinamos entre nós qual é o valor da minha partida. Quando eu for embora, já está escrito lá na ata que nós deliberamos que minha esposa e minha filha farão jus ao recebimento de X reais a serem pagos em tantas parcelas mensais, porque aí eu permito que o escritório continue funcionando, eu permito que a minha família receba com o fruto daquele trabalho que vai ser desenvolvido pelo escritório, e eu não imponho um ônus que inviabiliza a continuidade do escritório. É uma questão de uma inteligência que não precisa ser uma inteligência excepcional. Uma inteligência ordinária é capaz de ver que a ferramenta está dentro da caixa, é só apertar os parafusos certos. É uma questão de inteligência financeira e preparação. Planejamento. Planejamento. E olha que interessante, essa parte dos haveres, da apuração dos haveres e todas as empresas que estão preocupadas em trazer um valor imediato, no caso de uma fatalidade, até na saída de um sócio, olha que importante. A gente tem colocado também o seguro como uma ferramenta. Sem dúvida alguma. Porque independente do momento a empresa tenha já conseguido trazer aquele valor na integridade ou não, o seguro dá liquidez imediata. Sim. Então, o direito, com todo respeito, agora eu vou puxar a brasa para minha sardinha aqui, que independente dos mecanismos que traz o acesso, a tranquilidade, coloca regras e até determinações, o seguro é a única ferramenta que traz liquidez no momento que a desgraça acontece. É o exemplo que eu acabei de citar aqui. Exato. E isso até na pessoa física, olha que importante. A gente tem uma modalidade que o senhor até citou por cima aí, que o cliente paga por 10 anos. Então, não é uma aposta que ele vai pagar apostando na morte dele. Sim. Se hipoteticamente acontecer, ele tem aquela cobertura à família no momento de fragilidade ou até mesmo emocionalmente abalada, ela consegue viver o luto sem ter esse desgaste financeiro. Porque muitas vezes as famílias não têm liquidez para fazer o próprio inventário quando se trata de uma única pessoa. O seguro dá liquidez para esse momento. E se lá na frente, nessa modalidade específica de seguro, que é vitalício, ou permite o resgate de uma reserva matemática, pode ser que daqui 10, 20, 30 anos, aquele indivíduo já tomou outras decisões. Sem dúvida. Já doou, transmitiu, fez uma estratégia para facilitar que ele não vai mais precisar daquela pólice, ele resgata. Ele resgata aquilo e ainda aplica aquele valor em qualquer outro ativo que dá uma rentabilidade maior para ele. Então, essa é a verdadeira ferramenta. Assim como na questão da empresa, ele consegue fazer um acordo de cotista utilizando o seguro como uma ferramenta. Eu te falo como. Fica aqui a dica para quem estiver nos assistindo. Eu não disse que a lei permite que se contrate diferentemente do que a regra posta pela lei, salvo disposição em contrário, isto é, salvo se os sócios ajustaram diferentemente. Como que ajusta? No contrato ou no acordo de cotistas. Apura-se os haveres assim, assim, assado. Então, eu posso perfeitamente contratar esta apólice para pagamento do seguro e a empresa adquire esse ativo. A própria empresa vai pagar ao longo do tempo aquele valor para uma finalidade específica que é ao longo lá de 10, 15 anos de contribuições que a empresa inseriu no custo. Esse é o super planejador, né? O cara já antevendo essa realidade, ele adquire uma apólice dessa natureza, vai pagando suavemente ao longo da existência da empresa. Quando ele morreu, já está combinada a regra. A viúva vai lá, levanta o valor que tiver sido depositado e tal. Mas isso não corresponde a nada perto do valor patrimonial da empresa. Pode ser questionado em juízo? Pode, se for um valor irrisório, embora tendo participado sócio na contratação, esse questionamento vai ser difícil.
eu preciso ter razoabilidade na contratação. Não pode ser uma contratação abusiva e nem que cause um prejuízo às pessoas que serão afetadas pela minha contratação, que aí é abuso de direito. Então, eu vou colocar essa apólice, senão como solução para esses casos, por exemplo, em que a empresa não tem um valor apurável facilmente, nesses casos de sociedades de trabalho, né, que o cara morre. Ele levou com ele o quê? A força que ele tinha dentro da empresa. E aí, como que eu vou apurar haveres dessa sociedade de trabalho? Com base em faturamento? Quem garante que esse faturamento vai se repetir amanhã? Ainda mais sem aquele cara que era a estrela da festa. Que não é, eu apontei para mim, mas não estou dizendo que eu me considere, né? Mas, e aí, como fica isso? Então, aí você se vale desse tipo de procedimento, e nesses casos, especialmente nesses casos de um valor subjetivo, não haverá nem discussão. O que não dá é para eu contratar uma apólice de 1 milhão, a empresa vale 100, e eu dizer que com 1 milhão de reais os herdeiros vão se contentar e não vão discutir os 49 faltantes, né? Aí não, mas ali eu tenho ativos tangíveis. Então, direito é razoabilidade, não tem receita pronta, não tem receita pronta. E, assim, é que eu estou falando muito, fique à vontade, desculpe. Conte com a Não, na verdade, eu queria dizer assim, tem alguma coisa que, assim, no nosso bate-papo ficou faltando? O senhor faz questão de falar e acabou passando? Meu amigo, essa é a... Eu já falei, eu sinceramente já falei. Eu acho que no início da nossa conversa, a grande mensagem, e todas as vezes que eu for a público falar e me manifestar, eu vou repetir esse mantra. Esteja preparado, associe-se a pessoas boas e haja com amorosidade. É isso, o resumo de tudo é isso. Se nós fizermos dessa maneira, eu acredito que o mundo vai ficar melhor para todo mundo. Todas as pessoas vão começar a encontrar caminhos mais fáceis para conduzir a vida que não é fácil para ninguém. Viu? Essa é uma grande verdade. Esteja lá no estrelato, na riqueza, todo mundo tem as suas dores e só quem sabe é aquele que sente a dor, né? Então, a minha receita, meu arremate é esse. Esteja preparado, haja com amorosidade e se associe a pessoas boas. Maravilha. Doutor Jarbas, a conversa passa até rápido, porque realmente muito agradável, trouxe informações brilhantes aqui, eu acho que agregou muito para quem tem interesse nessa área, ou para quem está um pouco perdido sem saber que caminho tomar. Então, existem inúmeras ferramentas, como o senhor colocou, uma caixa infinita de ferramentas e cada um tem uma necessidade específica. Não tem como repetir como uma receita de bolo para todos os casos. Então, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Obrigado por sua agenda, por estar aqui conosco. E valeu mesmo. É sempre um prazer estar aqui com você. Cláudio, você é um cara que eu admiro muito. Obrigado. Justamente por esse arrojo, porque eu acredito que você também está preparado, age dessa maneira, né? Eu não tenho notícia de que você tenha se associado a alguém, mas eu tenho notícia de que você está preparado, e muito preparado, e tenho notícia também de que você age com amorosidade, seriedade e técnica. Olha, Cláudio, sou eu quem agradece estar aqui presente na sua companhia, meu caro. Muito obrigado pela confiança. Tá bom, meu caro? É isso aí. Esse foi mais um Papo Leve com a Eleven. E no futuro, no próximo programa, você pode ser o nosso convidado para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre os desafios de empreender e para essa sociedade brasileira, com os tributos, com os desafios políticos, econômicos, empreender aqui não é fácil. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo programa.